Olá, sejam bem-vindos à unidade 2, Citologia Vegetal e Histologia das Plantas Vasculares. Nessa aula, trabalharemos a célula vegetal, tecido dérmico, tecido fundamental e tecido vascular. Observem aqui nessa imagem, a gente tem uma plantinha e basicamente ela foi toda fatiada para que a gente consiga enxergar os tecidos no seu interior. Então, a gente vai se aprofundar nesse quesito. Começaremos aqui pela célula vegetal, que tem esse envoltório externo, que é a parede celular, um envoltório celular mais rígido, rico em celulose. Por dentro dele vai ter a membrana plasmática. Essa região aqui é do vacúolo, né? Vão ter várias reações químicas acontecendo ali. A região do citoplasma, rico em água, citoesqueleto, né? Presente também na célula vegetal. Os cloroplastos, que tem clorofila, que vão captar energia luminosa na reação da fotossíntese. As mitocôndrias, que são as grandes fábricas energéticas da célula. Temos retículo endoplasmático, o liso e o rugoso, que fica aqui mais pertinho do núcleo. Temos também ribossomos na célula. O complexo de Golgi, que vai estar relacionado à síntese de lipídios e exportação de substâncias. Aqui o retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese proteica. O liso pela síntese de lipídios. O núcleo, em que a gente vai encontrar ali o DNA, né, o material genético dessa célula, dos indivíduos. Então, aqui a gente tem uma noção bem rápida e bem geral de uma célula vegetal. Sugiro que vocês estudem, procurem no livro e estudem tanto os constituintes dessa célula, como também se aprofundem nas funções. Começando pelo tecido dérmico, o tecido dérmico das plantas é como se fosse a pele dessas plantas. Esse tecido a gente está representando por essa fileira de células. É uma fileira de células bem juntinhas uma das outras, ou seja, são células justapostas. Nessa pele, nessa epiderme das plantas, a gente pode encontrar também pelos e tricomas, que vão ser projeções que vão partir dessas células. Observem aqui essa película amarelada por cima das células, ela é chamada de cutícula. A cutícula é uma substância lipídica composta pela substância cutina. Essa estrutura, ela vai fazer com que as células evitem a perda de água por evaporação, reduzindo então aí a desidratação e a morte celular. A epiderme, ela pode estar presente, por exemplo, na folha de uma planta, pode estar também presente na raiz, ela vai estar presente em toda a planta. Nas raízes, por exemplo, essa epiderme, ela vai ser a responsável para absorver a água e os nutrientes. E também lá na raiz podem acontecer prolongamentos dessa epiderme, que serão chamados de pelos radiculares, que vão aumentar a superfície de absorção. Nas plantas que apresentam crescimento secundário, ou seja, que formam um tronco, né, espesso, essa epiderme ela vai ser destruída e aí um novo constituinte, a periderme, vai passar a funcionar como um tecido de proteção. Vamos observar nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem a representação de uma folha de uma planta e aqui ele está mostrando para a gente a face adaxial dessa folha, que é a parte de cima da folha, e aqui a face abaxial. Então, essa fileira de células aqui se refere à fileira de células da parte de cima da folha. Essa fileira de células se refere à fileira presente na parte de baixo da folha. Então, a gente vai ter o que a gente chama de epiderme superior com a cutícula protetora e embaixo a epiderme inferior com a cutícula protetora e também com aqui a presença
dos estômatos, que são células modificadas que vão controlar a entrada e saída de oxigênio, gás carbônico e vapor de água. No meio, entre a epiderme superior e inferior, a gente vai encontrar o tecido fundamental. Esse tecido fundamental, ele vai ser chamado de parênquima, colênquima e esclerênquima. E ele serve para preencher esse tecido entre as epidermes. Cada um vão ter uma função e um formato específico. Aqui mostrando para vocês, dois tipos de parênquima. O parênquima palissádico, que é aquele que eu tenho uma célula ao lado da outra. E o parênquima lacunoso, que eu tenho as células bem espalhadas. Então, eu tenho bastante ar, bastante espaço vazio. E principalmente nessa região que ocorrem as trocas gasosas. Então, o parênquima é um tipo de tecido que vai ter células com parede celular fina, e esse tecido vai estar presente em todos os órgãos da planta, preenchendo aí esse espaço entre epiderme inferior e superior. Aqui a gente também vai ver que a gente vai ter um outro tipo de tecido, que é o tecido vascular, que a gente falará mais adiante. O colênquima, presente nessa região aqui, ele é um tecido fundamental com células alongadas e a parede espessa. Essa parede espessa, ela vai conferir suporte estrutural para as plantas em crescimento. Então, observem aqui aonde eles estão presentes. Além do colênquima, a gente tem o esclerênquima. O esclerênquima que está representado por essa parte aqui em rosa. O esclerênquima também tem parede celular secundária, é espessa, e a principal função é dar suporte mecânico, proteger mesmo e dar estrutura às plantas na fase madura. Os principais tipos são as fibras e os esclereídeos. Nós temos aqui uma comparação entre colênquima e esclerênquima. Vejam o colênquima. A parede celular é um pouco mais fina e eu não tenho a parede celular secundária, enquanto aqui a gente consegue ver parede celular primária, parede celular secundária presentes. Temos agora o tecido vascular. Observem aqui essa planta. Essa imagem aqui é como se a gente tivesse tirado uma fatia desse caule e a gente está observando ao microscópio. No microscópio eu estarei vendo uma sequência de células, né, em que eu vou ter aqui epiderme, eu vou ter também parênquima, né, aqui no tecido fundamental, células do parênquima, e eu vou ter aqui esses tipos de células que serão responsáveis pela condução de água e nutrientes e também de glicose, hormônios vegetais por essa planta. Vejam que eu tenho nessa planta uma organização em que nessa parte de fora, essa parte azulzinha, eu tenho aqui o floema e na parte mais para o centro eu tenho o xilema. Aqui, quando a gente amplia essa visão, eu vou ter sempre aqui, considerando que isso daqui é o caule, né, uma seção do caule dessa planta, sempre da parte mais do centro eu tenho o xilema, da parte mais de fora eu tenho o floema. Os tecidos vasculares, eles vão transportar, então, o xilema transporta de forma ascendente, ou seja, de baixo para cima, água e nutrientes que ele vai extrair do solo e levar para todas as células dessa planta. Em contrapartida, o floema vai ser o tecido que vai carregar toda a glicose produzida na fotossíntese, hormônios vegetais produzidos por essa planta, e ele leva da parte aérea da planta até a última célula da raiz. O xilema, então, ele é formado por traqueídeos e elementos de vasos,
como a gente consegue observar aqui. Vejam que são diferentes tipos de células que vão formar esse tubo, que é como se fosse um canudinho, que é o xilema. Todos com parede celular bastante espessa. Uma característica interessante, pessoal, é que quando essas células estão funcionais, elas perderam seu citoplasma, ou seja, elas funcionam mesmo estando mortas. Esse sistema, né, desses tubos, eles funcionam mesmo com as células mortas. No floema, a gente tem os elementos de vasos e a placa crivada. Aqui, ó, presença também de células companheiras, que vão, então, diferente do xilema, funcionar, ter a sua função, ainda quando essa célula está viva. Um exemplo de aplicação da anatomia, nós temos aqui essa planta, que é a Rhizophyra mangli, por exemplo. Até alguns anos atrás, essa estrutura proeminente aqui, que fica para fora da água, era considerado uma região de raiz. A partir do momento em que começou a ter estudos de anatomia vegetal, corte e observação ao microscópio, conseguiu perceber pelo arranjo das células que, na verdade, essa estrutura aqui se trata de uma estrutura de caule e não de raiz. Então é isso, pessoal. Até a próxima!